Sexta edição do Nova Cast Cariri, o convidado de hoje, Flávio Araújo. Roda a vinheta. Muito bem, já estou aqui com ele, Flávio Araújo, é o nosso sexto convidado do Nova Cast Cariri, já está aqui nos estúdios. Bem-vindo nessa nova edição, esse projeto aqui do Nova Cast Cariri. Edson Rota, Carlos Paivali, por detrás da câmera, e você que nos acompanha, né? É um prazer estar aqui com vocês. Flávio Araújo, ele que é pedagogo, analista corporal, técnico em endemias, radialista, palestrante e músico. Como vocês podem ver, o nosso bate-papo de hoje terá muitos assuntos, mas claro, a gente já começa perguntando quem é o Flávio Araújo. Bom, eu hoje estou atuando, né, na área da saúde e agora me inclinei para a área terapêutica no que se diz respeito à análise corporal, que é um método inovador no mercado do desenvolvimento humano. E por que a gente diz que é inovador? Porque ele já existia. O que não tinha era uma ferramenta para medir 100% os traços de caracteres da mente humana. Que nós vamos falar daqui um pouco, o pessoal vai entender, né, o que é. Muito bem, Flávio Araújo, né, conhecido popularmente por Deda, Deda da igreja, Deda músico, e é um dos assuntos que a gente já começa falando, né? O Deda também radialista, olha só, ele que tem registro profissional como radialista, mas fala pra gente, Deda, a experiência, a gente já começa pela experiência do rádio. Como foi o rádio na sua vida? Como foi não? Como tá sendo, né? Como é? Para mim foi algo que eu não esperava, né, mas aconteceu. E foi de uma maneira muito ousada, eu posso dizer assim, porque eu muito jovem, né? Eu acho que 8, 9 anos, na Fundação Casa Grande, né? Comecei a fazer o programa lá. Primeiro passei a conhecer, né? Que era rádio naquele tempo, era um monte de coisa para você mexer, né? E eu comecei nessa idade de 9, 10 anos e fazia o programa. Me lembro que era de Luiz Gonzaga, 5 horas da manhã, e todas as manhãs eu tinha esse trabalho, né, na Casa Grande. Primeiro o trabalho terapêutico, que era varrer todo o terreiro lá da Casa Grande, e depois do educandário, depois eu entrava no rádio, e isso me fez gostar da comunicação, né? Isso me fez despertar essa habilidade de palestrar, como você bem falou aí, de expor um tema e conversar sobre aquele tema. E depois eu senti a necessidade, né, de ter uma formação, como você bem falou aí, na área da pedagogia, como pedagogo, para entender melhor, né, a origem da vida, né, para entender melhor os processos. E aí, depois, né, fui sendo iluminado para escolher uma área terapêutica e acabei me identificando com a análise corporal. A música veio antes ou depois do rádio? O rádio foi o O elo, né? despertar, foi o elo. O rádio, ele, ele me ajudou a encontrar as outras coisas. Então, eu diria que o rádio foi o ponto de partida para mim. Em tudo que eu faço hoje, o rádio foi o ponto de partida. Quem conhece seu trabalho, né, vê que o Flávio Araújo não cantou, não sei como é que tá, ainda tá hoje, se funciona, como é que tá sua agenda, se existe só na igreja, que eu já vi, acompanhei o seu trabalho, que você já fez outros eventos também, né, inaugurações, outros eventos, não só eventos religiosos. Sim, eu. Até um grupo, né, fez parte de um grupo Sim, musical aqui de sim. Nova Olinda. Eu fiz parte. Primeiro, eu fazia barzinho, né? Depois a gente criou o grupo Trifase, né? E aquele grupo a gente rodou aqui no Cariri muito, fez muito sucesso. Até porque o trio era bem completo, né? Tinha o Amado Zé, né? Que tinha, não, tem, né? O Amado Zé, que fazia o cover do Amado Batista. Entrava eu ali
no MPB, né, numa seresta, essas músicas mais culturais, e tinha Tiné também, que fazia desde o forró eletrônico ao pé de serra e a seresta também, e isso era muito bom. E aí depois eu fiquei mais inclinado para os trabalhos religiosos. Então, hoje, eu ainda faço esporadicamente, essa pandemia deu uma parada, mas eu ainda, por gostar, né, da música também, eu ainda, esporadicamente, eu ainda faço esse trabalho. Não como antes, mas ainda faço. E é um trabalho que, quando a gente gosta, faz bem. É como vocês aqui, né? Isso Vocês é, estão fazendo aqui por amor. por amor, verdade. E olha só, o nosso NovaCast Cariri tem o total apoio da Overnet Fibra. Como eu sempre falo, tá cansado daquela internet lenta? Você que gosta de série, você que gosta de filme e não consegue assistir devido à sua internet? Mude já para a Overnet Fibra, sem dúvida a melhor internet da região. Muito bem, dando continuidade aqui, vamos falar agora da análise corporal. O que é um analista corporal, né? Podemos dizer Sim, uma sim. profissão nova, que eu acredito seja desconhecida por muitos, inclusive por mim, né? Eu vejo muito pouco falar e através de você, né, foi que eu vi falando esse nome, analista corporal. E o que faz um analista corporal? O analista corporal, Edson Rota, é o profissional que analisa o formato físico de qualquer pessoa para entender a mente dela, como ela funciona. Então, pelo formato físico, eu acesso a mente da pessoa e explico para ela, claro que com a ajuda de uma ferramenta criada por 3 brasileiros, o Corpo Explica, é a empresa, né, a escola que me formou, e foram esses 3 brasileiros que descobriram, né, essa ciência, foram buscar evidências e acabaram deixando seus trabalhos profissionais para se dedicarem a se aprofundar nessa ciência que estava no esquecimento. E aí eles não só descobrem, certifica como ciência e conseguem criar uma ferramenta para medir 100% os traços de caracteres. Porque isso é lá do tempo de Freud, de Reich, de Loy, né? 3 médicos psicanalistas. Então, vamos aqui começar da base inicial. Então, como é que se diz? Como foi essa construção, né? O, o psicanalista Freud, ele descobre a mente num corpo em uma época em que o corpo era considerado simplesmente uma máquina, um corpo fisiológico. E aí, Freud descobre a mente no corpo, quando ele alerta os médicos, colegas cientistas, para dizer assim: olha, este corpo não é apenas um corpo físico, fisiológico, tem uma mente aí. E aí passou a se estudar toda a parte intelecto, né? Toda a parte intelectual do homem. Por isso que hoje tem a psicologia, tem a psicanálise, todas as ciências que existem dentro do processo terapêutico que envolve a mente, nós devemos a Freud. Muito bem. Mas foi um aluno e amigo de Freud que descobriu os traços de caracteres. Os nomes também foi o Reich que deu, porque ele recebia os pacientes de Freud que faziam resistência à psicanálise. E aí ele mandava para Reich, porque Reich era médico psicanalista e cientista natural. Então ele mandava os pacientes para Reich. Quando chegava lá, ele, avaliando o paciente, ele começou a observar que paciente tal, que tinha o corpo parecido com o outro, tinha situações meramente parecidas, não eram as mesmas. E aí ele foi fazendo um estudo e foi fazendo um apanhado de tudo isso. E ele acabou identificando que o seu formato de corpo é diferente do meu. E ele foi classificando esses formatos e deu o nome dos 5 traços de caracteres que surge na nossa mente
através do processo de mielinização. Nós vamos já entender isso. E aí, outro cara, tudo isso é uma construção. As coisas não se constroem, né, de uma hora para Do outra. dia para a noite, não. Aí entrou na história, nessa construção, outro médico chamado Lowen, outro austríaco, né, que sistematizou, ou seja, organizou esse processo. E aí ficou no esquecimento, porque também estava surgindo aí a medicina, né, muito forte, e como é algo de mais relevância, né, em todos os sentidos, acabou ficando lá no esquecimento. E aí esses três brasileiros, a Vanessa Sesnick, doutora em psicologia, aliás, psicóloga e doutora em sexologia, o Guilherme, que é terapeuta de mente e corpo, mais ligado a essa questão mente e corpo, e o Elton Euler, que era de uma empresa de humanês. Que é isso, ele pegava um assunto numa linguagem bem culta e trazia para uma linguagem fácil, e ele fazia isso para muitas empresas. E aí eles decidiram, numa conversa, olha como as coisas surgem. Numa conversa, estavam ali, né? E um falou dessa ideia, dessa ciência, e eles decidiram naquele dia estudar, deixar suas coisas, pegar o que tinha em conta e investir naquilo. Muito bem. Cara, isso é uma coisa de louco, sabe? E eles, em 3 anos, porque o Corpo Explica é novo, é em São Paulo, né? O Corpo Explica, se tiver muito hoje, é 6 anos. Então eles conseguiram, cara, montar uma escola do Corpo Explica. Hoje eu me orgulho de dizer que são brasileiros, que eles foram buscar esse conhecimento fora, certificaram como ciência. Hoje eles têm sua própria área de pesquisa científica dentro da escola, e já foi lançado um artigo científico comprovando essa ciência dentro de uns livros bem renomados, né, que é até de uma linguagem americana, né, que eu não lembro aqui para dizer para vocês, mas é só para certificar Certificar. do valor, né, desse trabalho, e eles já conseguiram formar analista corporal em mais de 5 ou 6 países. Eu acho que hoje está até Muito bem. mais. Muito bem, é interessante. E como foi que você tomou conhecimento, né? Chegou até, vou dizer assim, eu vou São Paulo, claro, e vou fazer análise corporal. Olha, é uma coisa desperta a outra, né? Às vezes você tem uma habilidade natural, Isso. sabe que tem, só que muitas vezes, por uma oportunidade, ou por medo mesmo, ou por não ter alguém para te motivar, ou por não ter alguém para dizer assim: olha, eu vejo que você tem um potencial para isso. É como eu olhar aqui vocês, né? O Paiva chegou aqui em Nova Olinda, eu não lembro quando e tudo. Você já imaginou que ia encontrar Paiva e fazer essa parceria? Uma parceria que aonde, veja bem como é a coisa, aonde eu não tenho perna, o outro me dá. Aonde o companheiro não tem perna, eu consigo dar para ele. Você entende que a parceria dá certo É verdade, com e certeza. flui? E se a gente for analisar profundamente, isso tem a ver com os traços de vocês. Inconscientemente vocês não sabem disso, mas tudo tem a ver, porque um vai ser mais criativo e outro é ousado. Entende? Um tem a coragem e o outro tem a atitude. Um é organizado, mas o outro quer fazer. Então, tudo isso traz uma construção. E aí, através de uma colega minha, né, ela chegou para mim uma vez e disse: cara, tu conversa com a gente e a gente tá assim, tá depressivo, e a gente sai assim com uma paz tão grande no interior da gente. Por que que você não faz coach de vida pessoal, né? Aí eu digo: mas o que é isso? Né? Eu não sabia, né? Que hoje tem coach empresarial, coach pessoal, coach de não sei o quê, tanta forma terapêutica, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, né? Tanto que eu fiz um pouco de coach, em hipnoterapia e outras coisas que eu nem lembro, mas só para tomar conhecimento. Mas não tava me identificando comigo, não estava chegando, né? E aí eu estudando na madrugada, terminando minha formação em pedagogia, eu acabei descobrindo, né, o Corpo Explica, que estava começando a surgir no Brasil, e
já tinha as primeiras turmas formadas, isso em 2000 e, se eu não me engano, 2020, né? A primeira turma. E eu comecei, Edson, a comer aquilo com o olho, a mastigar aquele conhecimento. Eu assisti várias vezes. Eu olhei tanto, que eu sou aluno da quinta turma. Eu poderia ter sido aluno da primeira turma. Então, eu sou aluno da quinta turma, formado, certificado, né, e autorizado pelo Corpo Explica para aplicar essa ciência em qualquer pessoa a partir dos 7 anos de idade. Muito bem. E como funciona? Você é atendimento, você vai na casa da pessoa, você tem um local para receber as pessoas? Boa pergunta. Eu tive já no Antes 3 Rádio e essa pergunta ela se repetiu, né? Por João Hilário e por outros que eu não lembro agora, né? E foi uma das perguntas que eles me perguntaram. Esse curso todinho, essa formação todinha, ela foi toda online. Por quê? Foi no período da Ah, pandemia, você não foi para São não Paulo, foi né? para São Paulo, né? Então eu tive essa oportunidade de fazer da minha casa esse curso eles criaram para nós um consultório online. Então eu faço aqui a chamada de vídeo para a pessoa e eu faço um alinhamento com ela, ela entra comigo e eu faço análise corporal com ela. E eu posso também fazer presencialmente. Uma das minhas primeiras clientes foi aqui de Juazeiro. Ela tem uma chácara aqui nos Barreiros e eu fiz a análise corporal dela debaixo de um pé, eu acho, de juá, né, numa sombra maravilhosa. Fiz presencialmente. Você olha para a pessoa, olha e já Nós analisamos 6 partes do analisa. corpo, né? O formato do seu rosto, o olho, o formato do seu olho, a boca, né? O tronco do corpo da pessoa, o quadril, essa parte aqui da bacia, e as pernas. E aí, com isso, por que, que a gente olha essas 6 partes, né? Porque os traços de caracteres, eles estão espalhados nessas partes do corpo com mais evidência. E aí, quando a gente vai pontuando dentro do mapa dos caracteres, que é a ferramenta criada por o Elton Euler, um dos 3 lá, que formaram a escola de formação, a gente consegue ver a porcentagem que a pessoa tem de cada traço. E é aquela porcentagem que vai me dar o poder de dar uma devolutiva para a pessoa de como ela funciona na vida em todos os aspectos. Por que, que ela tem um problema que tem? Muitas vezes, e na maioria, é consciente do problema que tem, só não quer, por causa de uma dependência com algo, ou não sabe como resolver. Então ela vai descobrir as dores que travam a vida dela, mas ela também descobre os recursos que ela tem para lidar melhor com o pessoal, com o social, na comunicação, seja com o companheiro, companheira, com os filhos, dentro de uma empresa, socialmente. A comunicação, como ela vai se colocar em várias esferas da vida, a partir do momento que ela se conhecer, sabendo usar os recursos, ela tem como evoluir na vida, sair de onde parou. Eu me lembro que uma vez nos estúdios da Rádio Nova Olinda FM, né, você fez uma análise, claro, comigo, né, e falou algumas coisas. Agora, nesse momento, eu sentado aqui, você consegue fazer uma análise ou precisa algo mais? Hoje, a gente pode dar uma prévia a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Agora, como é que eu vou conseguir dar uma devolutiva 100%, Sim. integral, dentro do processo de análise corporal? Por isso que é importante se fazer análise corporal, né? Mas, por exemplo, a postura que você estava aí, como eu estou aqui agora, aqui é linguagem corporal. Por que é importante dizer isso, Paiva? Porque as pessoas confundem linguagem corporal, que está há muito tempo no mercado, com análise corporal. A linguagem corporal, ela se remete a essa posição que você está agora. Sabe? Ou seja, eu estava já desconfortável como eu estava e agora eu estou me escorando para descansar um pouco o meu corpo.
Então, entenda, aqui é linguagem corporal. Agora, análise corporal é o formato mesmo, o formato físico da pessoa, né? Se a pessoa é mais magrinha e comprida, se ela é mais quadrada, se ela é mais triangular, se ela é mais, vamos dizer assim, se ela é mais arredondado, né? Ou se ela tem uns aspectos mais distribuído, né, no corpo dela. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas tem pessoas que têm um rosto mais comprido, tem um rosto mais redondo, tem um rosto quadrado, tem um rosto triangular, tem pessoas de corpo de triângulo invertido. Então, tudo isso a gente observa e para a gente tem um valor ali. Então, a gente identifica a predominância de alguns traços que muitas vezes se colocam em evidência. Muitas vezes é necessário, dentro de um processo de análise, porque a pessoa tem um gráfico tão distribuído que fica difícil. Para mim analisar a minha pessoa, cara, foi uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque o meu gráfico, ele é considerado um gráfico ainda distribuído. Então, quando eu olhava no espelho tentando me exercitar, eu tive muita dificuldade. Porque o gráfico é distribuído, ou seja, eu tenho predominância em dois traços, mas eu tenho uma porcentagem considerável dos outros. Isso explica muita coisa a meu respeito. Porque eu poderia estar fazendo uma única coisa, que é o meu trabalho. Mas agora eu entendo por que eu não consigo fazer só uma coisa só. Porque há um traço de predominância em mim que me dá esse gás, essa energia de ser multitarefa. De estava ali no compromisso, estou agora nesse compromisso, daqui um pouco vou para outro. Você entende? Sim, entendo. Então isso tem relação com o meu perfil de funcionar. E eu, quando entendo isso, eu sei lidar. E quando eu aprendo a me respeitar, eu aprendo a respeitar o jeito do outro. Por que é que uma pessoa consegue evoluir, consegue ir para frente, consegue resolver seus problemas, consegue progredir e a outra pessoa não? Não é de se pensar? Sim, é. Então, por que ela não descobriu ainda quem de fato ela é? Veja bem, a gente é criado num ambiente familiar, onde a gente recebe moral de conduta, moral de respeito, conceitos de fé e de cultura. Depois a gente sai, aí vem a escola, vem a religião, e aí a gente enxerga que o mundo é muito mais amplo. E a gente acaba sendo moldado, Edson, muitas vezes, por pedaço de um e de outro do ambiente familiar. E quando você se depara com sua verdadeira identidade, cara, eu já fiz processo de análise que a pessoa, ela disse, eu não sou isso aí. Mas quando eu passei a explicar detalhe por detalhe, ela disse, eu sou isso aí. É. Eu só não tinha consciência. Não tinha consciência. Ou muitas vezes as pessoas também não querem ter essa consciência, né? Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não gosto de mim? Ela não gosta dela, não é pelo fato de não gostar de si mesmo. É assim, é porque inconscientemente, não é uma coisa consciente, me entendam. Ela tem pessoas que têm mais essa facilidade. Ela olhou para uma pessoa e disse, eu quero ser aquela pessoa. E ela consegue se espelhar, ela consegue se enquadrar e muitas vezes incorporar aquela pessoa. Incorporar aquela pessoa. Só que ela não é aquela pessoa, mas inconscientemente ela faz isso, porque achou bonito, porque achou interessante, porque ela aquele jeito. No ambiente familiar que a gente é criado, a gente muitas vezes é doutrinado a ser parecido com o pai, com a mãe, com alguém. E se alguém quiser entrar em contato, né, eu acredito que uma profissão nova, mas eu acredito que já tem muitas pessoas que lhe procuraram, né, pedindo ajuda, podemos até dizer assim. E se tem algum telefone para contato, tem algum atendimento, algum local de atendimento? Hoje eu estou mais ativo, né, no Instagram, né, também no Kawaii, nas redes sociais mais comuns, né, Instagram, no Kawaii, no TikTok. Eu estou também no Twitter, mas assim, bem ativo mesmo é no Instagram, né, que é o @Flávio Maroto. Então a gente vai postando algumas coisas interessantes e as pessoas vão conhecendo e tomando isso como uma curiosidade para querer saber
querer entender mais sobre isso. Porque como é algo novo, inovador, as pessoas ela têm muita curiosidade. Às vezes eu acredito que tem até medo, né, por não entender. E às vezes se trata de ciência, né? E às vezes eu conversando com uma pessoa, ela não entende, né, que o analista corporal é um profissional, como qualquer outro dentro da área terapêutica, com uma especificidade dentro de uma análise corporal, que é olhar para o formato físico de uma pessoa e ajudar ela a se entender para melhor se colocar na vida em todos os setores. Muito bem, tá aí o convidado de hoje, Flávio Araújo, tá aí, deu aí uma verdadeira aula pra gente. A gente agradece a sua presença nesta sexta edição. Com produção de Carlos Paiva, apoio da Overnet Fibra. A apresentação Edson Rota, direto dos estúdios da TV CPN Nova Olinda para o NovaCast Cariri.